Hi people, be welcome. I am your English teacher Marco Cesar. Let's go to begin our English video lesson this afternoon, speaking about the Sermon on the Mount, alright? Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Sou seu professor de inglês, Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula em inglês nessa tarde falando a respeito do Sermão da Montanha. Come with me, venham comigo, come on, vamos. Pay attention. Prestem atenção. Well, people, the Sermon on the Mount is one of the most important parts of the Bible that it makes part of the New Testament that belongs to Matthew, that it was written by one of the most important disciples of Christ, that it was Matthew, right? It is on the chapters 5 and 7, right? Então, essa é uma das mais importantes partes do Novo Testamento, que foi, no caso, foi escrito aqui no caso, tá? O Sermão da Montanha por Mateus, que foi um dos mais importantes discípulos de Cristo, tá? E que está nos capítulos 5 e 7, tá? Do Novo Testamento, tá? No caso aqui do Evangelho de Mateus. Alright, ok? Pay attention. Matthew, chapters 5 and 7. New International Version. Introduction to the Sermon on the Mount. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. Então, essa parte do Sermão da Montanha faz parte do Evangelho de Mateus, capítulos 5 e 7. A nova versão internacional, ok? Introdução ao Sermão da Montanha. Agora, quando Jesus viu as multidões, ele foi para uma das partes da montanha e sentou-se. Os discípulos dele vieram até ele. Dois deles e Jesus começaram a ensinar eles. The Beatitudes, as bem-aventuranças. He said, ele disse, Blessed are the poor in spirit. Bem-aventurados são os pobres de espírito, for theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque eles serão consolados, confortados. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Bem-aventurados são as pessoas mansas, calmas, porque elas herdarão, conquistarão a terra. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bem-aventurados são os famintos, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Blessed are the poor in heart, for they will see God. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Bem-aventurados são os fazedores, os promovedores da paz, os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, são as pessoas injustiçadas, porque deles é o reino de Deus, reino dos céus também. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Bem-aventurados são vocês, quando as pessoas lhe insultarem vocês, lhes perseguirem, e falsamente disserem todos os tipos de maldades contra você por causa de mim.
Regozijem-se e fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa nos céus, no paraíso, no reino de Deus. Porque da mesma forma eles perseguiam os profetas que vieram antes de você ou de vocês. Ok? This is very important to all of us. Isso é muito importante para todos nós. Ok? Well, people, I'm going to explain some parts of this important text. Explicar algumas partes desse importante texto. Important book of the Bible, importante livro da Bíblia, do Evangelho. Matthew 5 and 7. Matthew is one of the most important disciples. Mateus foi um dos grandes, importantes discípulos, né? Seguiram Jesus Cristo. 5 and 7, they are the shepherds, capítulos 5 e 7 do Novo Testamento. New International Version, nova versão internacional, versão nova internacional. Introduction to the Sermon on the Mount, é a introdução ao sermão na montanha, ou da montanha. Now quer dizer agora. Então, now when Jesus saw the crowds. Então, agora, quando Jesus viu as multidões, saw é o passado do verbo ver, que é see. Então, saw the crowds. Então, quando Jesus viu as multidões, he went up on a mountainside and sat down. Ele foi uma das partes da montanha, ele foi sobre uma das partes, ele foi uma das partes da montanha, um dos lados da montanha, e sentou-se. Tá? Went é o passado do verbo go, went up, então ele foi a um dos lados, a uma das partes da montanha, o mountainside, and sat down. Sit down é o passado de sit down. Sit down é sentar-se. Sit down é o passado do verbo sit down, que é sat down. His disciples, os discípulos deles, vieram até ele. Came, passado do verbo come, to him, vieram até ele. Two and he, dois deles e Jesus, he began to teach them. Dois deles e Jesus começaram a ensiná-los. The Beatitudes, que significa as boas-aventuranças. He said é o passado do verbo say. Então, ele disse. Blessed are the poor in spirit. Então, blessed, tá? Blessed quer dizer saúde também, tá? Saudável, tá? Então, blessed, bem-aventurados, aqui blessed quer dizer bem-aventurados. Are the poor, são os pobres em espírito, os pobres de espírito, in spirit. For theirs is the kingdom of heaven, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. For theirs, aqui theirs é o pronome de posse, tá no plural, for theirs, que para eles, né? Porque deles, para eles é o reino dos céus, é o reino de Deus. Blessed are those who mourn, bem-aventurados são aqueles que choram, que sofrem, for they will be comforted, porque eles serão confortados, consolados. Blessed are the meek, for they will inherit the earth, bem-aventurados são os mansos, as pessoas calmas, porque elas herdarão a terra. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque elas serão saciadas. Blessed are the merciful. Bem-aventurados são os misericordiosos. Então, merciful quer dizer misericordiosos. For they will be shown mercy, porque a eles serão mostradas, eles alcançarão a misericórdia. Ok? Aqui em cima, tá? No hunger and thirst. Hunger quer dizer famintos, aquelas pessoas que estão com fome, and thirst, com sede. Rightness, de justiça. Então, se referindo às pessoas injustiçadas. Aqui, de novo, merciful quer dizer misericórdia, mercy, os misericordiosos ou misericordiosas. Show mercy, tá? Alcançarão misericórdia. Blessed are the poor in heart, bem-aventurados são os puros de coração, for they will see God, porque eles verão a Deus. Blessed are the peacemakers, bem-aventurados são os promovedores da paz, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, ou também crianças de Deus. Bem-aventurados, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, os injustiçados, porque a eles será, que deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Então, 9. Blessed are the peacemakers. Bem-aventurados são os promovedores, os fazedores da paz, pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, as crianças de Deus. 10.
O 10. Bem-aventurados são aqueles, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos por causa da justiça, que deles é o reino de Deus. 11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Bem-aventurados são quando as pessoas lhe insultarem, lhe perseguirem e falsamente disserem todos os tipos de maldade contra você por causa de mim. He goes, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas te insultarem, perseguirem-lhe e falsamente lhe disserem todos os tipos de maldade por causa de mim. Todos os tipos de maldade a você por causa de mim. Rejoice and be glad, regozijem-se e fiquem felizes, porque, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. Regozijem-se e fiquem felizes, porque grande é sua recompensa nos céus. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Porque da mesma forma eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ok? Thanks very much, muito obrigado. Have a good Father's Day, tenham um bom dia dos pais. Have a good week, uma ótima semana. See you next lesson. Até a próxima aula. That's it, é isso aí. Thanks very much. Muito obrigado. Bye bye.